Assista agora a live Semeando Fundos Comunitários. Olá, pessoal. Estou aqui de volta. Sou o Kleber Rodrigues, você já me conhece. Eu sou de Santa Luzia, da comunidade Nova Esperança. Sou conselheiro gestor dentro da Associação Nossa Cidade. Sou bolsista da Rede Como A e a minha pesquisa é uma sistematização de experiência do Fundo Regenerativo em Brumadinho. E hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com a Elcia Viriato, que ela é gestora do Fundo Regenerativo lá em Brumadinho. Ei, Elcia, bom dia. Bom dia, Kleber. Você pode se apresentar para a gente? Bom, meu nome é Elcia Viriato, eu sou psicóloga ambiental, moro em Brumadinho já há quase 5 anos, aqui na comunidade Casa Branca. Eu estou a 10 quilômetros acima da barragem do Córrego do Feijão. Maravilha. Elcia, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua chegada em Brumadinho. Já teve um spoiler aqui, eu conversei com o Wandersen na semana passada, e ele me contou um pouco de como que foi a sua saída de Divinópolis para Brumadinho, mas eu queria ouvir também de você. Bom, os filhos crescem e a vida toma outra dinâmica, né? A minha filha, eu já estava com os filhos em Belo Horizonte, eu morava em Divinópolis e dava aula na universidade em Belo Horizonte já há 15 anos, na estrada, e aí a minha filha, a segunda filha, casou e veio morar em Casa Branca. E aí ela engravidou, e no 7º mês a gravidez entrou numa gravidez de risco, assim, e aí eu decidi vir ficar mais perto, e viemos para cá. Viemos para cá, fomos acompanhando, e aí decidimos mudar. Nós alugamos uma casa em outubro, mudamos em novembro de 2018, quando foi em janeiro de 2019, aconteceu a tragédia. E eu já trazia na bagagem a história de Mariana, né? Porque na universidade eu fui para Mariana no 10º dia com meus alunos para intervenção, já tinha uma bagagem, uma experiência, né, nas tragédias com a barragem da mineração, e aí saí da condição de pesquisadora para impactada, porque eu estou a 10 quilômetros de onde aconteceu, e a gente estava em Brumadinho, aqui em Casa Branca, quando aconteceu. Então, já imediatamente a gente já começou a atuar para ajudar as pessoas. Maravilha. Foi nesse momento que você conheceu o Fundo Regenerativo ou não? Ou foi em outro momento? Ô, Kleber, foi nesse momento que eu tive contato com o fundo, porque a minha atuação aqui em Brumadinho foi com a comunidade. Lá em Mariana foi junto com a Agência de Controle do Estado. Né? Estava no outro papel em Mariana, e aqui eu estava junto ao terceiro setor. E eu fui para a comunidade do Parque da Cachoeira, porque o Parque da Cachoeira ficou muito sofrido, e naquele momento o olhar estava muito voltado para o Córrego do Feijão. Todas as ajudas, todas as intervenções, até porque a ação era no Córrego do Feijão, porque lá é que tinha sido rompido a barragem, né? E a gente tinha indícios, a gente tinha ouvido comentário que houve casos de suicídio. Então, comecei minha atuação pelo Parque da Cachoeira, e eu tinha ex-alunos, que agora eram já colegas de trabalho, que estavam atuando no Parque da Cachoeira, e eu dando supervisão numa ONG que chama Na Ação. E aí foi eu conheci o fundo porque eu precisava de ajuda para manter essas meninas, esses colegas em campo, né? Não falo aluno, mas já eram profissionais. Manter esses profissionais em campo, porque não tinha ajuda de custo nenhum para deslocamento de Belo Horizonte para cá. E aí eu descobri o fundo, e foi onde eu entrei em contato para... O interessante é que até então eu nem sabia da vinculação do fundo com os idealistas, com a ONG Nossa Cidade, e mandamos um projeto pedindo ajuda para manter essas meninas em campo. Eu fui primeiro usuária do fundo para depois ser gestora do fundo, para manter esses psicólogos em campo no Parque da Cachoeira, atuando lá na ONG Na Ação. Essa é uma história que eu desconhecia, eu não sabia, mas que legal saber disso. Acho que primeira mão, assim.
Muito bom. E teve um outro protagonismo assim, que foi muito importante, que foi a partir desse financiamento que o fundo fez para manter esses profissionais em campo, que com essas meninas em campo e com o apoio da coordenadora da ação, a Carol, que ela é advogada, a gente construiu o protocolo da psicologia na intervenção nas barragens, que foi o protagonismo dessas psicólogas financiadas pelo fundo lá no Parque da Cachoeira, na ONG Na Ação, que foi protagonizado o protocolo da psicologia mineira para intervenção nessas tragédias da mineração, que é o protocolo que hoje rege a nossa profissão. Que incrível, incrível. Eu realmente não sabia, muito, muito importante esse seu trabalho, junto com seus, né, o trabalho de vocês aí. Foi é porque as coisas vão acontecendo, Kleber, e aí a hora que a gente para rever a história, é que a gente vê a grandiosidade do que a gente fez, porque você faz o calor da discussão, e a gente não tinha protocolos até então, e foi uma briga muito grande. Eu me lembro disso, que eu tive um enfrentamento muito grande com o conselho. O que me fortaleceu muito para bancar a discussão foi o fato de já ter sido conselheira, porque a orientação que tinha era assim, não é para ninguém ir para campo, já tem psicólogo demais em campo. E eu falei com o conselho, falei, olha, a minha experiência diz que eles vão ficar lá no Parque da Cachoeira. Se o conselho for atuar para punir alguém que está na ONG, na ação, atuando no Parque da Cachoeira, vai punir o meu registro. Eu me responsabilizo por todos os psicólogos que estão atuando hoje na ação. Em contrapartida, estamos à disposição para construir o protocolo para intervenção. E aí, uma das psicólogas, a Nayara hoje é uma referência para nós, essa menina. A Nayara foi eleita para ser a nossa porta-voz junto ao conselho para a construção do protocolo. Eu posso disponibilizar para pesquisa para você esse protocolo que foi construído, que virou a referência. Maravilha, maravilha. Bom, te agradecer por isso. Acho que vou querer sim esse documento para dar uma lida e ver em que a gente pode colocar ele dentro da sistematização em algum momento. Acho que cabe e é relevante, sim. E eu queria te perguntar uma outra coisa. Como que se deu a chamada para ser gestora dentro do fundo? Como é que é? Como se deu essa chamada para você ser a gestora do fundo em Brumadinho? Olha, aí conheci Renato Orozio, né? Que é um grande ativista, um idealista, e aí, assim, eu acho que é a sinergia do universo, porque eu vim para cá, eu já era idealista, que foi um convite do Vander, lá em Divinópolis. E aí aqui as coisas se conectaram, porque eu não sabia do link que tinha, idealista com nossa cidade, e aí eu vejo que eu já estava dentro da rede e não sabia dessas conexões. E aí o Renato me convida para fazer parte, né, da gestão do fundo. E aí eu fiquei mais motivada ainda, porque eu já tinha esse resultado tão importante vindo, né, da gestão desse fundo, por ter recebido apoio para essas meninas. E eu confesso para você que uma das coisas que me motivou muito no começo foi assim, ajudar a desburocratizar o acesso ao recurso. Porque você já está ali naquele desespero, já não tem o recurso, você tem que disponibilizar o recurso para depois receber o recurso. Então, assim, eu quis ver se conseguia ajudar de uma forma que facilitasse mais ainda para as pessoas ter acesso ao recurso. Tanto que hoje a gente tem uma parte desse fundo que fica no território, que eu faço a gestão dele, né, para facilitar essa desburocratização para mais pessoas terem acesso ao recurso. Foi uma das coisas que me motivou a aceitar o convite, e a gente foi avançando nas discussões, né, e chegamos nesse estágio hoje que a gente se encontra.
Maravilha, porque eu ia te perguntar exatamente isso, né? Qual que é a sua relação como gestora do fundo com os projetos que são apoiados? Acho que você já respondeu uma parte, né, até sobre esse fundo rotativo que fica no território, mas tem alguma outra relação? Aliás, devem ter várias, né? Relações de você como gestora com os pequenos projetos que são apoiados atualmente? Olha, Kleber, aí vem um atravessamento que eu acho que vem muito da questão pessoal mesmo, assim, que eu acho que é importante, por morar no território, e aí estar próximo do ativismo, de estar envolvido em outros movimentos sociais, a gente acaba conhecendo ou sabendo, né, das dificuldades, dos enfrentamentos, a gente divulga o fundo para mandarem projetos, e aí eu confesso que eu entendo que na sua escrita aí deve ter algum momento de estar caracterizando o território, que a gente aqui é um vale de montanhas, o território de Brumadinho, uma dificuldade que a gente tem aqui, ela é topográfica. É o maior território de Minas Gerais, né, o maior município, e eu estou a 40 quilômetros da sede, aqui onde eu moro, e é um bairro de Brumadinho, não é um distrito. E como nós temos vários outros bairros, que esse entendimento que eu estou colocando para você é um entendimento geográfico, não é um entendimento afetivo. As pessoas falam assim, eu moro em Casa Branca, eu moro em Aranha, eu moro em Piedade. Elas não falam assim, eu moro em Brumadinho. Quem fala eu moro em Brumadinho mora na sede, mas nós todos moramos em Brumadinho. Então, a questão da identificação e do meu sentimento de pertencimento não é ao município de Brumadinho, é ao lugar onde eu moro, mas o lugar onde eu moro é tudo Brumadinho. Então, isso dá uma confusão do campo de vista político, territorial, mas de sentimento, nós todos somos Brumadinho. Sim. Tá certo? Então, Sim. assim, a gente sabe de vários projetos aqui em Brumadinho, e aí, cada vez que eu vou a Brumadinho, que eu tenho que ir a Brumadinho sede, pelo menos uma vez por mês, eu sempre coloco na minha agenda visitar um dos projetos do fundo, ou que foi aprovado, ou que entrou com recurso para poder conhecer a realidade do projeto. Mas isso é um capricho meu, isso não é uma exigência do fundo para ser gestora, até porque a gente é tudo voluntário, não tem isso é bom que fique claro no registro, porque eu acho que isso é fundamental para o sucesso do fundo. E isso na minha avaliação, tá? O projeto, quem apresenta a proposta, se sente valorizado com a visita do gestor, sabe? Se sente mais motivado a dar certo o projeto dele, porque quando ele já recebe o aporte, a aprovação, ele já fica feliz. Quando ele está classificado como aquele que não tem recurso mesmo, que a gente tem que antecipar para ele comprar o que ele precisa para ele produzir, é uma satisfação, é uma valorização que esse projeto sente, que essas pessoas sentem, que dá muito prazer na gente de ver a coisa acontecer. E aí, quando chega a gestora Elcia, não é a minha pessoa, é o Kleber, é o Renato Oroso, são os outros gestores, porque hoje nós somos um grupo de curadores aqui da região e são de várias comunidades. Então, são todos esses que chegam comigo. Eu faço registro, mando para cada um, para eles verem, mas isso não é uma exigência do fundo, isso é uma coisa que eu faço porque eu gosto e eu vejo o fundo acontecer, vejo o projeto acontecer, e eu acho que isso tem sido muito importante. E eu acho que aqui cabe um parênteses, Cléber, que desde que começou a sistematização, o ano de 2022, que nós estamos, né? 3. 2023, a gente ainda não conseguiu reunir. Por quê?
eu tive várias dificuldades, estou enfrentando várias dificuldades de organização com 2023, com questões particulares mesmo, que eu não consegui estar fazendo dessa forma que eu gosto. E aí, o que aconteceu? O fundo está parado. O fundo não se reuniu. Então, isso demonstra o quê para nós? Que precisa, sim, ter essa pessoa que seja esse catalisador, tanto da curadoria, quanto da mobilização junto aos projetos. Eu acho que esse papel, ele é fundamental. Não porque eu exerço esse papel, porque eu acho que não precisa ser eu. Eu acho que eu materializo, interpreto ou atuo nesse papel hoje, mas não precisa ser eu, pode ser qualquer curador. E aí, quando a gente está sistematizando a experiência do fundo, eu acho que é importante que isso fique registrado. Eu falo muito isso com o Renato, eu queria que isso ficasse registrado, porque esses 6 meses que eu deixei para cuidar de outras coisas, porque eu me afastei, porque não consegui fazer com essa dedicação que eu gosto de fazer, o fundo está parado. Renato tentou reunir o fundo esse mês, ele não conseguiu. A minha avaliação é o quê? A minha mobilização, que é feita de uma forma afetiva, humanizada, individualizada, que não é só um WhatsApp nem um e-mail que eu mando, não aconteceu? Não teve reunião. Sim. Sim. Ok? Sim. Entendo perfeitamente. Essa é uma outra dificuldade que outros fundos também, pelo que eu tenho estudado, apresentam. A necessidade de alguém do território, né, mas alguém presente mesmo, que consiga fazer essas pontes, porque nada é feito pela gente, né, sem a gente. Então, isso é muito importante. A sua presença aí como gestora, ela é visível, muito importante, sim. E aí eu já queria emendar uma outra pergunta. Se você acha, né, que a doação de recursos para pequenos projetos, como é feito aí em Brumadinho, de forma desburocratizada, de forma ágil, se você identifica nessa proposta uma possibilidade real de transformação social. Olha, eu acredito sim, como possibilidade. E nesse momento, eu acho que a grande pergunta é o território captar, ou a gente, como o fundo foi criado, captando recurso com atores externos para o local fazer a gestão. Porque o local está sofrido, impactado, em transformação. E aí eu digo que aqui em Brumadinho a gente vem de 3 grandes sofrimentos coletivos. O mundo passou pela pandemia. Nós passamos pela lama, pela pandemia e pelas enchentes. Nós passamos por 3 grandes sofrimentos coletivos. Nossos atores sociais, tanto os ativistas como os servidores públicos, estão num estresse gigantesco. A comunidade completamente sofrida e desencantada com a justiça. Como que nós, em Brumadinho, vamos querer que essa comunidade tenha energia, sendo hoje os maiores consumidores de antidepressivo que existe na saúde pública no Brasil, captem fundo para transformar a sua realidade. Eu não vejo aqui condições para que a comunidade dê essa resposta, Cléber. Não vejo. Ou a gente tenha compaixão dessa comunidade para que a gente continue captando recursos externos para eles gerirem, até como forma de promoção da saúde mental, ou então para e deixa a vida seguir aqui. Sabe? Porque não tem condição, Kleber. Não tem condição. Foi esse final de semana, eu construí uma atividade aqui agora que chama Venha Fazer Turismo de Base Comunitária em Brumadinho. E me coloquei a serviço como guia.
Eu muito abatida, que você está vendo, eu entupi de remédio esse final de semana e recebi uma turma que eu já tinha adiado 3 vezes essa visita, então não dava mais para eu adiar, até por calendário da faculdade. Você não tem ideia como que foi a receptividade da comunidade com essa visita. Sabe? É ter gente de fora para renovar a energia, para ter com quem eu conversar, para ter com quem eu falar. Todo mundo vê na mídia a reparação que a Vale está fazendo. Vem aqui no território para vocês verem o que está chegando aqui da reparação. Não chegou um centavo em Brumadinho daqueles milhões que vocês estão vendo na mídia. Tem um memorial lindo sendo feito em Córrego do Feijão. Pergunta para as pessoas o que significa para elas aquilo, se elas estão felizes. Oi, vem cá. Já acabei meu almoço e já tomei. Ótimo, agora é hora de escovar dente. Vamos ver quem escova primeiro? Então vai lá, corre lá. Vai, vamos ver quem chega primeiro. É o Neto. Eu já vou, pode ir que eu já vou. Não. Então senta aqui comigo mais o Kleber, mais um pouquinho. Mas aí, Kleber, e aí está terminando a sistematização aqui dos estudos para coleta seletiva, que eu tive acesso aos estudos de saúde, eu fiquei impressionada, Kleber. Eu fiquei impressionada. Não adianta querer da comunidade respostas aqui, Kleber, que ela não tem condição de dar. Primeiro que tem uma vertente que é o vício que a Vale criou daquela bolsa que ela dá, que cria um topor. Eu tenho uma bolsa da Vale de R$500 por pessoa aqui, está R$600 agora, por cabeça. Isso propiciou o quê? Uma acomodação, você não acha mão de obra, sabe? Se um jardineiro, uma faxineira, só quem já tinha, aqueles mais velhos, que sabe que a gente precisa economizar, que a gente precisa fazer um pé de meia. Os mais jovens estão na droga, na bebedeira. Está muito difícil, assim. A perspectiva de saúde aqui a médio prazo não é das melhores, não. E aí, a hora que você pega assim, o uso de diazepam, a hora que o estudo ficar público, porque ele ainda não se tornou público, por isso que eu não posso mandar para você. Eu posso compartilhar com você, para você ver, assim, como é que você quer a resposta dessa comunidade. É isso Sim. que eu tento falar com o Renato e é difícil. Sim. Mas você consegue identificar alguma forma de melhorar ou remodelar esse fundo de alguma forma que consiga ser mais captável, vamos dizer assim? Mais captável? Que a gente consiga, que esse fundo consiga voltar a captar recursos. Você consegue imaginar alguma forma? Eu acho que é tornando público a condição de saúde mental das pessoas aqui no território. Porque o discurso que a gente tem hoje é de reconstrução, de reparação física, sabe? Que a Vale fala dos milhões. Ele quer tirar a meia. Peraí, deixa eu recapitular aqui. Formas de captação. Pois é. Eu acho que hoje, o que a gente tem aqui hoje fala de reparação física, sabe? E a reparação física, eu até fui buscar referências outro dia num congresso de saúde mental do trabalhador, que eu tenho trabalhado com plano de álcool e droga aqui na empresa, que está pra você ter uma ideia, que já reflete no trabalho, claro, né? Buscando referências para isso, porque a questão da saúde pública aqui começa a dar sinais. Não sei se você tem visto assim, os feminicídios que aparecem Visto. Né? Então, eu acho assim, a gente precisa ter uma coisa sensibilizadora para captar fundo no que diz a saúde mental aqui, porque a questão estrutural, a Vale tem um discurso público na mídia que as pessoas pensam que aqui está tudo lindo e maravilhoso, tanto ambiental quanto a reparação estrutural.
Realmente, nós viramos um canteiro de obras, nós temos muita gente de fora aqui na reparação das obras, mas, assim, limpeza, desassoreamento, está me entendendo? Uhum. Agora, nós convivemos com 272 lutos e 3 corpos desaparecidos ainda, onde o Corpo de Bombeiro está lá até hoje, revirando aqueles rejeitos, procurando aquelas 3 pessoas, ok? Então, eu acho que o maior chamamento hoje é mostrar para a humanidade que o recurso foi para o Estado e que a cidade recebe a indenização, recebe um recurso lá de R$ 500 para cada pessoa, que isso vai acabar em algum momento e que a cidade precisa se refazer. A proposta é se refazer pelo turismo e a gente tem tentado construir, que é aquele livro que eu dei para vocês, através de um turismo de base comunitária. Sim. Né? Então, é captar recursos para estar fomentando esses projetos, esses pequenos, pôr o cara para produzir ali naquele lugar onde ele vive, com um artesanato que tem a nossa cara, com qualidade, mas o chamamento para mim é mostrar que a saúde mental aqui corre risco. Ou seja, a gente já encontrou uma nova forma e um novo... Que é uma política pública, inclusive, a gente tem que salientar isso, que a prefeitura tem investido muito nisso, o livro que vocês ganharam mostra isso. Agora, a gente precisa ajudar a população a construir essa alternativa. Agora, achar que a população, nesse momento, hoje, junho de 2023, tem condição de buscar recursos para isso, ela não tem, não. Não Sim. tem. Eu não vejo. Até aproveitando a entrevista para que fique aí, né, as redes de filantropia do Brasil e fora do Brasil, né, para apoiar o Fundo Regenerativo Brumadinho com recursos, né, porque fazem isso muito bem, esse apoio, esse aporte financeiro, as grandes redes de filantropia fazem isso muito bem, então deixar esse recado, né, caso queiram apoiar. Sim, eu não vejo, eu que estou aqui, que convivo, que atendo na saúde mental, né? Eu não vejo hoje o morador, a pessoa que está com o pé no chão aqui, com poeira da minério na cabeça, e agora, literalmente, nessa época do ano, em condições de estar captando recursos, não. A cabeça que hoje está voltada é contra a luta que está na justiça, que o processo teve um retrocesso, eles estão desencantando até com a justiça. Pensa, se você perde a confiança e a esperança na justiça, o que vai acontecer com isso aqui? Sim. E nesse momento a gente já se encaminha também para o final dessa entrevista. Eu queria te fazer mais 2 perguntinhas. Primeiro, e já deu para sentir, não só com você, as outras pessoas que eu conversei também relataram esse tipo de problema que você traz do território, mas como que está a sua energia para dar sequência ao fundo? A gente sabe que ainda existe um aporte financeiro ainda para a distribuição de pequenos projetos, e como que você ao ser gestora do fundo, como que está a sua energia para dar sequência e continuação a mais um capítulo do Fundo Regenerativo Brumadinho? Essa é uma boa pergunta, sabe? A minha expectativa, eu tenho esperança que agora, esse segundo semestre, a gente consiga finalizar essa parte do recurso que a gente tem em caixa, né, e dentro desse molde. Eu acho que esses 6 meses também foram bons, até assim, como a gente está num laboratório, né, de observação com você, até para avaliar esse modus operandi, eu tento ver tudo de bom que acontece, até com as coisas ruins. O fato de não ter acontecido as reuniões esse semestre, eu acho que demonstra a valorização desse papel de humanização na forma de fazer o fundo acontecer, né? Que não é só a base tecnológica que faz o fundo acontecer. Tem uma base humanitária de afeto no local que faz ele acontecer.
Então, é retomar, estou com todo o gás, e aí, o segundo semestre já passou essa baixa temperatura, que afeta muito a minha saúde, a minha condição de ativismo e tudo, para retomar o trabalho com o fundo nessa base e encerrar 2023 com esse recurso que a gente tem e a definição se o fundo de Brumadinho vai continuar ou não. E a gente conversando aqui, me ocorreu que até o prefeito assume que ele toma antidepressivo. Eu li uma entrevista dele outro dia, ele falando que ele toma 3 antidepressivos por dia. Então, onde até o líder, o comandante do barco está assumindo que a saúde mental dele está mais para lá do que para cá, como é que você vai querer da comunidade muita coisa? Então, eu acho que avaliarmos que a condução, se vai ou não, diante de uma saúde mental tão debilitada, qual vai ser o nosso papel, né? E, para mim, 2023 é tranquilo a gente fechar esse aporte que a gente tem, e aí os gestores, nós gestores, definimos o que vamos fazer para 2024. Tá certo. E aí eu queria pedir para você deixar um recado assim às novas pessoas que vão ouvir, as pessoas que vão ouvir essa entrevista e que vão sentir desejo de se engajar no Fundo Regenerativo de Brumadinho, né? Provavelmente terão pessoas que vão ver e falar, olha, quero ajudar, quero apoiar, algumas financeiramente, outras com a ajuda de trabalho mesmo, né? Curadoria, que está aberta, né, para mais pessoas. Deixa um recado para essa galera. Se você puder também falar de algum... não só a gente já passou aqui pelos desafios, mas alguma coisa assim bacana que você vê, sabe, que aquece o coração, que acende a chama de dar continuidade, vai ser bem-vindo. Olha, Kleber, cada vez que eu vou num projeto, eu saio de lá assim renovada, como que o fundo é importante. Tem um projeto em especial que eu gosto muito da pessoa, que é o projeto São Murilo. Eu não sei se você já entrevistou ele. O cara, ele é cadeirante, é uma alegria de viver, uma força, passa para a gente uma energia. Foi tão importante para ele o aporte que ele recebeu. Foi um projeto para reformar a cadeira de roda, que Brumadinho não tinha nenhum lugar que reformava, então ele equipou uma oficina para poder fazer isso em Brumadinho. Isso foi tão importante para a comunidade, e parece que uma coisa tão pequena, e foi tão significativo. Então, assim, essas poucas horas que as pessoas podem doar para o fundo, analisando projeto, aprovando projeto, isso é tão importante na vida das pessoas, traz tanta qualidade de vida, traz tanto sentido à vida das pessoas, isso é muito importante. E aí, para mim, que lido com desafios com a saúde, tem algum problema na vida, que acha que é um grande problema, a hora que visita essas comunidades e vê o que significa o trabalho que a gente faz, esse pouco que a gente doa da vida da gente para a vida do outro, como que impacta e como que ressignifica, vale muito a pena participar do fundo e ver como que a gente pode estar contribuindo para a qualidade de vida das pessoas, né? E isso é muito bacana, assim. Isso me motiva muito, isso me faz sentir um ser humano assim que cumpriu alguma parcela da sua missão aqui, sabe? Me faz sentir muito. ah, Eu fico muito feliz de poder saber que eu contribuí para que a vida de alguém seja um pouquinho melhor com esse pouco tempo que eu posso dedicar. E a mensagem que eu deixo é que a vida é tão curta e é tão pouco tempo que a gente pode doar para ajudar o outro a ser feliz, não me custa muito, não, o que eu faço. Elcio, eu quero te agradecer pelo trabalho que você faz em Brumadinho. Já são 4 anos de rompimento, já são mais de 3 anos e meio de fundo, e eu quero te agradecer por todo esse trabalho que você faz, muito para além do fundo, né? Muito para além do fundo. É incrível ouvir falar e imagino, sim, como que
como que você deve estar realmente cansada, mas esperançosa ainda de que muita coisa tem para acontecer. Muito obrigado por esse momento aqui. Eu ouvi uma coisa tão linda essa semana, Kleber, que eh, a Vale pode comprar tudo deles, que eles falam, principalmente os ativistas mais ferrenhos, mas ela não pode comprar a minha esperança. Então, a esperança aqui é o que move todo mundo, de que a vida vai voltar ao normal, de que a água vai ser boa. Então, assim, é a esperança que me move de que a vida vai voltar ao normal aqui. E é de pouquinho em pouquinho, assim, cada um fazendo a sua parte, que a vida vai voltar ao normal. Eu tenho essa esperança também. Fechamos com chave de ouro, então. Beleza. Muito obrigado, Elcio. Parabéns pelo seu trabalho, e eu espero que a experiência aqui de Brumadinho possa ajudar outras comunidades, né, a serem melhor, serem mais unidas, em prol da qualidade de vida e de um bem coletivo, né? Que o sofrimento que a gente viveu aqui, que essa experiência que a gente construiu aqui, possa ajudar outros lugares a serem felizes também. Ok. Muito obrigado. Até mais. Até mais.